Bem, é um ato contínuo. Se a gente tem uma doença cervical, o que nós vamos tratar? Isso é muito importante para a gente saber o que a gente está tratando. Porque a literatura, ela mistura resultados cirúrgicos de gente que tinha hérnia, osteófito, hérnia mais osteófito, retificação, ou seja, a gente não tem uma evidência científica clara do que a gente quer tratar. E esse assunto ficou muito em moda, porque será que a gente está tratando bem? Ou subtratando? Ou supertratando? Então, muitas vezes você trata uma C5, C6, C6, C7, e tinha uma C4, C5 que já estava começando a degenerar, e você, não está muito grande ainda, vamos deixar aquilo ali mais para frente. Será que a gente tratou direito? Então, a cirurgia cervical, há mais de 50 anos, é feita de um jeito só. É igual motor de carro. O que melhorou foi a tecnologia. Em vez de você usar o osso da bacia, do externo, da tíbia, do banco de osso, você começou a utilizar uma série de devices que melhoraram a nossa vida. Isso estava tudo muito tranquilo até uns 20 anos atrás, quando a síndrome gestacional foi utilizada muito para disco artificial lombar. Disso, então, veio uma série de trabalhos que foram decorrentes de se provar que o disco cervical ele tinha alguma utilidade baseado que a doença adjacente era uma doença muito grave. Bem, a gente sabe, está tratando isso há mais de 50 anos, que uma cirurgia cervical bem feita, ele tem uma elevada taxa de sucesso, uma coisa de mais de 90% de bons resultados, uma elevada taxa de fusão, e que você pode botar o queijo torto, botar o osso torto, de qualquer jeito que o negócio funciona. E não é bem assim, mas tudo bem. Se a gente pegar a história natural da coluna, a gente vai ver um Klippfeld desse aqui, que ele foi, quem seguiu radiologicamente pelo Klippfeld, ele fundiu assintomático, já deu doença adjacente? Não. É uma lesão adjacente, evolução natural. Não precisou fazer nada. Como etiologia mais descrita nos trabalhos, a gente vê lá que tem os fatores mecânicos, como sobrecarga compressiva, tal, vibração, envelhecimento, todo mundo vive isso. Mas o que a gente tenta ver, alguma tentativa, é que será que a gente sobrecarrega os níveis de adjacência quando a gente faz a fusão? Os trabalhos biomecânicos confirmam isso. A gente sabe que tem um aumento de pressão naquele disco de cima, tem um aumento de mobilidade e que faz com que o próprio organismo lance mão de osteófito, de hipertrofia facetária, de hipertrofia de ligamentos para tentar segurar aquilo, que nem sempre vai ser sintomático. É apenas uma adaptação para tentar corrigir esse balanço. Então, a gente tem que considerar o seguinte, que a fusão de um segmento resulta em forças, a gente já sabe disso. É evidente, como a gente viu na apresentação anterior do Atos, que manter o balanço sagital é importante para evitar a doença degenerativa. A gente vê que o slope está mais de 4 centímetros para frente, se você vai fazer uma correção, vamos tentar trazer isso para menos de 2. É lógico, não tem muita confusão. O problema é que na radiologia, muitas vezes a gente vê uma série de lesões que não são sintomáticas. A gente não trata exame, a gente trata o paciente. E a gente não há trabalho nenhum que há correlação. Tem alguns pitfalls, mas a gente sabe que não tem correlação radiológica com sintomas. E a doença adjacente não tem significado na reoperação. Nem sempre quem tem doença adjacente é sintomático. Ele tem a doença adjacente, você trata clinicamente, ele fica muito bem. Então a gente vê aquilo ali, um paciente que vai corrigir. A gente sabe que nessa figura da direita, uma coluna desse jeito, que está balanceada, que tem uma hernia de disco mole, vai evoluir muito melhor do que essa da direita. Não precisa ser nenhum Einstein para descobrir isso. A gente já sabe que essa coluna aqui não é boa de tratar. E o tanto de ângulo que a gente tem que calcular. Você vê que cada trabalho que você tenta, a gente tenta empurrar uma série de curvas, mas não pode abrir mão de saber de que tem que ser estudada essa coluna antes de operar. Como é que você opera uma coluna cervical só com ressonância? Você não fez nenhum raio-x dinâmico, não fez nenhuma tomografia, não fez nenhum balanço sagital desse paciente, e você já quer operar ele. Até o convênio liberado, dá tempo de você fazer estudo por tudo quanto é jeito. Analise esse paciente antes de operar. Normalmente, para a gente tratar o melhor para esse paciente. Não muito, nem menos, nem mais, mas apenas o melhor para o paciente. Então, em 99, esse trabalho ficou clássico, em todo disco artificial está lá como referência bibliográfica esse trabalho. Foi lá, 99, foi o marco. Mostrou, então, que 2,9% dos pacientes por ano vai ter essa doença, ou seja, 30% em 10 anos vai ter doença adjacente. É um número bonito. E vários trabalhos que se seguiram ao passar do Relevan mostraram que é mais ou menos isso, varia de 1 a 4% ao ano, que dá nessa média mesmo de 30%. Por incrível que pareça, esse trabalho de 99 é um marco e ele foi
em várias populações, eles mantêm essa média de lesão. Então, e outra coisa importante que ele mostrou que quando operava um nível só, dava em 18% de doença adjacente. Quando operava 2, era 12%, ou seja, operava mais níveis, tinha menos lesão. Por quê? Porque você melhorava essa cifose, essa lordose lombar, você corrigia um pouquinho esse balanço sagital, e ele demonstrou isso. E que a maioria dos casos é mais embaixo mesmo, que a gente já sabe disso, que é C5, C6. Ele publicou uma manobra, uma classificação radiológica, que gradua de 1 a 4, isso vai ficar no site depois, todo mundo já sabe que é o Willebrand, que vai mostrar os níveis que tem lesão. Mas a gente sabe que a gente só vai tratar aqueles sintomáticos. E esse trabalho é interessante que tem os fatores radiológicos que são importantes, mas a gente não tem como você fazer uma cirurgia sem antes você fazer uma boa análise radiográfica desse paciente. É simples, um raio-x dinâmico, uma coisa baratinha. Vai ser se tem um osteópito, a ressonância às vezes não mostra um osteópito direito, às vezes está no nível de cima um osteópito bem na axila da raiz. Você vai ter que trabalhar e vai saber que isso aí é muito importante. Outra coisa muito interessante, que dados radiológicos demonstram, que é a overstration, você usar queijo muito maior do que aquele espaço discal, que está diferente daquele resto dos discos, também propicia aparecimento de doença adjacente. Então, ou seja, são pequenas coisinhas que dão resultados. Se a gente coloca aqui, esse trabalho mostra que só placa com queijo, só o queijo, olha só o queijo tem menos doença adjacente que a placa. Por quê? Você tem que secar mais músculo, você às vezes bota a placa passando por disco de cima, tem gente que bota aquela agulhinha marcando o nível de cima, que destrói o disco de cima para poder fazer o raio-x, ninguém sabe disso, e quando vai fazer a análise retrospectiva desse trabalho, você não sabe quem que operou. Porque são grupos, tem gente que destrói o disco de cima, furando com a agulha, fazer um raio-x para saber se está no nível certo. Tem outros que abrem demais para colocar umas placas, quase 1 polegada de largura, que você destrói toda aquela musculatura. Tem gente que não limpa o osteófito e bota um super cage para poder abrir o espaço, para poder ganhar uma liberação de raiz de forma indireta. Então, são mecanismos que a gente sabe que no final das contas vai ter diferença. Então, ali, por que tem mais homem que mulher? Porque, normalmente, está mais exposto a riscos, a vibração, a trabalho, já sabe isso aí, mais velho do que mais novo. Obviamente, quem tem uma doença degenerativa não é doença. Tem uma doença, uma degeneração natural da idade. Quem é mais velho vai ter mais osteópito do que é mais novo. Então, não tem muita novidade nisso aqui. Se a gente compara trabalhos novos agora, comparando, selecionado o grupo que usou um disco artificial de quem não usou, a gente vai colocar aqui que não tem diferença estatística. No mesmo país que publica aqui, tem outro que mostra que tem. As revisões sistemáticas são muito bem-vindas, ótimo. Uma mistura óleo com bugalho. Não tem como colocar essas populações e estratificar elas. Não dá. São anos diferentes, são follow-ups diferentes, são populações diferentes. A gente não consegue. A gente deixa aqui o trabalho básico dele lá, que foi bem reproduzido, mas a gente não consegue reproduzir ainda, está em estudo. Muita coisa nova, não tem nada de referência final. Na conclusão final desse aqui, a gente sabe que na doença adjacente, que é muito interessante, que no final das contas, vai ser o feeling do cirurgião. É o que conta. Não significa que não tem evidência científica de que é melhor você usar um disco ou não, ou que seja evidência negativa, que ainda não tem evidência, que os trabalhos têm evidência, mas que o feeling do cirurgião é o que implica no final das contas. Então, nessa doença, nos próprias revisões mais recentes, a gente mostra que vai estar lá 0,8, não modificou, ou seja, diminuiu, quando você de 2,9 para 0,8 doença adjacente, que é interessante, que a gente vê que estudos de populações mais certificadas, desde 2010, quando o Botelho publicou isso aqui, que não havia ainda evidência para utilização de disco artificial, a gente vê que isso aqui não modificou. De 2010 já passou para 2015 no americano, também que, a despeito de artroplastia ser excelente, para a gente utilizar, ainda não suportava base científica para ser feita em larga escala. Nesses estudos, feitos em populações regionais, quando você tem em conta todo esse catatal de paciente aqui, que a prevalência de alteração geográfica é de 30% em 10 anos, a sintomática vai ser em 13%. E reoperação é apenas 5%. Será que justifica você usar uma coisa que custa 2, 3 vezes mais cara por causa disso aqui? Vamos olhar bem. A incidência em alguns
alguns trabalhos, de reoperação do disco de 13 dobra quando você faz artrodese. Mas são trabalhos que você não consegue replicar. Então, e aqui ele até sugere que se use de larga escala. Você não consegue replicar isso nos outros trabalhos. Então, como é que você trata isso? Simplesmente tentando reestruturar esse balanço sagital, ou você vai colocar um disco? Essa é a solução? Eu acho que o mais importante que tem é a gente saber que ainda está em estudo, tem várias coisas novas sendo elaboradas para a gente estudar. Essa escola curvilínea que a gente está vendo, esses balanços digitais, a gente não sabe ainda como lidar com esse número de dados que estão chegando, são muito bons e a gente tem que ter bom senso. Eu acho que cirurgia, ainda o feeling do cirurgião é mais importante, então, consequentemente, eu acho que o melhor que tem que ter é bom senso. Obrigado.